Olá, amigos internautas, beleza? Então, nesta videoaula, iremos dar continuidade à nossa aula sobre átomos. Lembrando que eu já postei uma, quem não viu esta aula, cadastre no meu canal no YouTube para ter acesso a ela. Então, meu e-mail é este aqui, qualquer dúvida, me inscrevam. Então, eu estava falando na última aula que ao distribuir, fazer a distribuição eletrônica das camadas da eletrosfera de um átomo, nós não podemos deixar a última camada com mais do que 8 elétrons. Então, a última camada tem que ter até 8 elétrons. E se no caso for a camada K, você só colocará até 2 elétrons. Então, isso aqui eu já falei na última aula. Então, atenção, se ao realizar a distribuição eletrônica, você verificar que a última camada ficará com 8 a 18 elétrons, deixe apenas 8 elétrons nessa camada e passe os demais para a seguinte. Presta atenção aí. Olha o átomo de potássio aí, com 19 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. K2L8M9. Tá certo? Não. Mas aí você vai me falar o seguinte. Mas a camada M comporta até 18 elétrons. Mas essa camada, no caso aqui, seria a última desse átomo. E a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, a distribuição eletrônica está completamente errada. Então, o que você faz? Você faz a distribuição correta. Coloca 2 na K, 8 na L, 8 na M e 1 na camada N. Ou seja, cria mais uma camada e joga esse elétron nela. Aí sim, está correto, porque a última camada deste átomo tem apenas 1 elétron. Observe o sódio aqui também, Sódio 11 elétrons, camada K comporta 2, L8, M1. Então, olha para você ver, não tem mais do que 8 elétrons na última camada. Então, a distribuição eletrônica está correta. Gente, eu quero enfatizar uma coisa aqui muito importante. Para você fazer essa distribuição eletrônica corretamente, de maneira mais específica, nós temos que trabalhar o diagrama de Linus-Pauling. Nesta videoaula eu não irei trabalhar esse diagrama, porque esse diagrama é voltado para alunos do ensino médio. Então, se alguém quiser uma aula sobre esse diagrama de Linus-Pauling, eu posso até postar mais para frente aí. Então, essa distribuição eletrônica mais específica é feita com o diagrama de Linus-Pauling. Essa videoaula é voltada para alunos do ensino fundamental. Atenção, se o número de elétrons da última camada for maior que 18 e menor que 32, coloque apenas 18 elétrons nesse nível e passe o restante para o nível seguinte. Então, observem aí, a prata, número atômico 47. Então, ela tem, se o número atômico é 47, ela também tem 47 elétrons. Observe aqui, camada K, 2, L8, M18, N19. Tá certo? Completamente errado. Porque, no caso aqui, essa aqui seria a última camada eletrônica desse átomo. E tem quantos elétrons? 19. Não coloque 19, porque a última camada pode ter apenas 8 elétrons. Então, o que você faz? Você repete o número que você colocou na camada anterior, no caso aqui 18, e joga o outro elétron para a próxima camada. Então, aqui a distribuição está correta aqui. A última camada, que é a camada O, ficou com apenas 1 elétron. Corretíssimo. Íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons, tornando-se eletricamente carregados. Quando um átomo perde elétrons, é chamado de cátion. Quando um átomo ganha elétrons, é denominado ânion. Então, vamos observar aqui, átomos neutros. Tem, no caso aqui, terá 3 prótons e 3 elétrons. 3 prótons e 3 elétrons, no caso. Aqui está migrando, saindo um elétron para este determinado átomo. Lembrando que o que sai de um átomo, o que entra ou o que sai, são os elétrons. O que é doado, no caso, são elétrons e não prótons. Então, o elétron está saindo. Então, o que acontece? O elétron é carga negativa. Se ele está migrando, deixando esse átomo aqui, o átomo vai ficar com mais carga positiva, tornando-se um cátion, um íon positivo, que é denominado cátion. Por quê? Porque ele está com uma carga negativa a menos. Já esse átomo que ganhou um elétron,
ele vai ficar o quê? Negativo, porque o elétron ele tem carga negativa. Então, este átomo será um ânion, ou seja, um átomo, né, um íon, no caso aqui já é um íon, não um átomo, né? Já é um íon com carga elétrica negativa. Então, se ganha elétron, se torna um ânion com carga negativa. Se perde um elétron, se torna um íon positivo, denominado cátion. Número atômico e número de massa. O que é um número atômico? É a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. É representado pela letra Z. Então, Z é igual ao número de prótons, ou seja, o número atômico, então, é representado pela letra Z. Então, o número atômico é o mesmo que o número de prótons. Exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1, porque ele possui um próton em seu núcleo. Número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons existentes em um átomo. É representado pela letra A. Então, esses prótons e nêutrons ficam no núcleo. Por isso que nós dizemos que a massa de um átomo está concentrada no núcleo, porque essas partículas subatômicas têm peso, têm massa muito maior do que os elétrons. Então, observe aí, ó, prótons, né? P é igual a prótons, N é igual a nêutrons e Z é número atômico. Z, gente, é a mesma coisa do que prótons. Então, Z é o número atômico, é o número de prótons que aquele átomo tem no seu núcleo. Então, a massa, que é representado por A, é igual a P, que é prótons, mais nêutrons. Ou massa é igual a Z, que é Z e P é a mesma coisa, né? É o número de prótons, no caso. A é igual a Z mais N. Então, a massa atômica é igual a prótons mais nêutrons. Exemplo, o átomo de potássio tem 19 prótons e 20 nêutrons. Então, seu número de massa é, presta atenção, ó, a massa atômica representada por A, né, é igual a P, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Então, A é igual a 19 prótons mais 20 nêutrons. Então, a massa atômica deste átomo é 39. Representação dos átomos. Podemos representar o átomo de qualquer elemento químico da seguinte maneira. E é igual ao elemento químico, poderia estar aqui o C, né, que é o carbono, N, nitrogênio, etc. O E, eu coloquei o E aqui, ó, é um símbolo que eu usei para falar sobre o elemento químico, né, abreviação aqui de elemento, no caso, uma letra, a letra inicial que eu utilizei aqui. Então, o nome, o símbolo, quero dizer, né, o símbolo do elemento químico sempre fica no meio em letra maior, no caso aí, né? Já o número de massa, você pode encontrar em cima, a massa atômica, né? E o número de prótons, ou o número atômico, embaixo. Nós também podemos encontrar, gente, essa representação de forma inversa aqui, né? Alguns autores preferem utilizar esta representação, outros preferem utilizar a massa atômica embaixo e o número atômico em cima. É só você pensar o seguinte, que sempre a massa atômica será o maior número daquele elemento químico. Por quê? Porque a massa atômica sempre é a soma de prótons e nêutrons. Então, massa atômica sempre vai ser o maior número, independente se está em cima ou se está embaixo. Tá? E o número de prótons sempre será o menor número. Lembrando, gente, que em um átomo, né, no caso, em um átomo neutro, o número de prótons sempre é o mesmo do que o número de elétrons. Então, se esse átomo aqui tem 18 prótons, o seu número atômico é 18, ele terá também 18 elétrons. Se ele tem 20 prótons, 20 elétrons. Então, sempre o número de prótons é igual ao número de elétrons em um átomo neutro. Então, a gente continua na próxima aula. Vou ter que postar mais uma aula, que essa aqui não vai ser possível terminar o assunto. Até mais!